Não passará essa raça sem que tudo isso aconteça. Segundo os protestantes e o seu apocalipse futurístico, Jesus Cristo não se referia àquela geração, e sim à raça dos judeus, uma suposta raça dos judeus. Ou seja, para legitimar o apocalipse futurístico, os protestantes também estão legitimando o holocausto judaico. Indiretamente, tá, gente? Eu não estou falando que é a intenção do protestante. Estou falando que indiretamente está legitimando o holocausto judaico. Quando Jesus Cristo se referia àquela geração, estava se referindo àquela geração que crucificou o Senhor, que perseguiu os apóstolos e viu a destruição do templo. Se você trocar o termo geração por raça e dizer assim, não vai passar esta raça sem que tudo aconteça, Jesus Cristo estava dizendo que um dia a raça dos judeus, nessa suposta raça dos judeus, seria exterminada. Olha que interessante, roda a vinheta. Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu, sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse, aqui não tem conjecturas lúdicas, não tem achismos de propriedade, não tem aquela aparição mariana para defender o meu Apocalipse do desejo. Aqui tem apenas o que São João escreveu e revelou no livro do Apocalipse, aqui a gente respeita a intenção do autor, tá? A gente respeita os textos, a gente não briga com o que foi escrito. Essa é a realidade. Então não tem nada mais e nada menos. É apenas o que São João escreveu e revelou no livro do Apocalipse. E é isso, aceita que dói menos, tá? Falando ainda sobre o termo, né? Não, o termo geração. Ah, geração é raça, é família, ou é um ciclo de tempo? É tudo, gente. Se você está se referindo à geração como raça ou etnia, você está falando de ciclos de tempo dessa etnia. Se você está se referindo à geração a uma família, você está falando de ciclos de tempo dessa família. E também tem um sentido metafórico, que eu vou explicar para vocês segundo o léxico. Né? Tem um sentido metafórico de usar esse termo para aquela geração específica, dizendo que era uma geração má, tipo raça de víboras, uma coisa nesse sentido. Mas eu vou explicar exatamente como se emprega isso no texto, tá? E aqui é lógico, esse vídeo eu estou respondendo ao professor José Ferreira, que é professor de grego e deveria saber, com todo o respeito do mundo, o professor José Ferreira, né? Mas nesse caso chega a ser um pouco infantil querer adulterar um texto que nenhum tradutor, né? Em nenhuma versão foi adulterado esse texto. Ah, vamos mudar aqui o termo geração para raça e pronto, consertou tudo, agora o apocalipse é futurístico. Pelo amor de Deus, tem todo um contexto dentro daquilo. E você pode até tentar consertar, ao seu bel prazer, aquele versículo, mas tem todo um contexto antes que você não vai conseguir consertar desta forma, adulterando um texto, tá? Então chega a ser infantil tentar fazer uma coisa dessa, tá? Isso acaba com o cristianismo, isso acaba com Jesus Cristo. E indiretamente, eu já falei isso na live do Robson, isso não é a intenção do professor José Ferreira e nem dos protestantes, tá? Quando eles fazem isso, eles não têm essa consciência, infelizmente. Mas quando você faz um absurdo desse, de trocar o termo geração por raça, você acaba legitimando o holocausto judaico, porque vai aparecer um doido assistindo o vídeo do professor José Ferreira e vai falar assim, ó, até que Hitler não era tão mau assim, ele estava tentando antecipar a vinda de Cristo. Olha que loucura é esse apocalipse futurístico. Por isso que eu falo que o apocalipse futurístico, seja ele católico ou protestante, é uma desgraça, porque só traz desgraça e só causa desgraça. Essa é a realidade, tá, gente? Então vamos aqui, né? Antes de mais nada, que se inscreva aqui no canal, por favor, tá? Apesar que o botãozinho para se inscrever no canal fica aqui embaixo, né? Mas eu deixo aqui em cima a imagem, tá? Se inscreva no canal, aperta o sininho, dá o like no vídeo, compartilhe os vídeos, tá? Faça o combo todo aqui, ó, dá aquele like lá, né? E compartilhe os vídeos. E se você já é inscrito no canal, por favor, né? Vai lá, veja se continua inscrito, porque o YouTube, infelizmente, tá pregando algumas peças na gente, tá? Aqui do lado tem o QR Code com o Pix do canal, você mira o celular e aí você vai direto ali na opção para fazer o Pix aqui pro canal, ou se não tem a chave Pix, que é aquelesmacabeus@gmail.com, a quantia que for, o que você desejar, o que seu coração mandar, já está ajudando bastante o meu canal, tá?
E também tem a opção aqui em cima, aqui do Apoia-se, tá, gente? Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Você vai lá, clica, se torna apoiador do canal. Você pode contribuir mensalmente ali, o valor que você quiser, ou se não se tornar membro do canal no clube de membros. E aí no clube de membros tem 3 opções lá, você escolhe uma e, né, você contribui todo mês com o canal. Vamos então falar novamente sobre o termo geração, tá, gente? É muito complicado isso que os protestantes fazem para tentar ali, né, sustentar essa ideia do apocalipse futurístico, porque ele vai brigar com muitos textos. Não é só com o texto ali, ó, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Você vai brigar com vários textos, gente. São Paulo falando que o mistério da iniquidade estava em ação, São João falando que aquela era a última hora, falando que o anticristo já estava no mundo, que estava escrevendo as coisas que iriam acontecer em breve, Tiago falando que o juiz já estava à porta. Então assim, são vários textos. Então você conjecturando um texto, adulterando um texto, você não vai mudar todo o Novo Testamento, todos os textos escatológicos. Então aí você fica nesse loop, não vou dizer que é um loop infinito, mas é uma bola de neve, isso, é uma bola de neve que você vai, aí adultera esse texto, pô, aí vem outro, eu tenho que adulterar também, aí tem outro, aí eu vou ter que adulterar também, e fica nessa bola de neve, gente. Pelo amor de Deus, como eu falei, chega a ser infantil o apocalipse futurístico, chega a ser infantil, tá? Mas agora eu vou explicar o porquê não pode simplesmente trocar o termo geração por raça ali e pronto, consertei o apocalipse futurístico. Isso é um erro e, como eu falei, vamos imaginar, Jesus Cristo está dando ali um tempo, tá? A escatologia e o que Jesus Cristo revelou, tanto no Apocalipse como ali em Mateus 24, que tudo faz parte da grande tribulação, é algo objetivo e determinado. Como eu falei, tem profecias e revelações, principalmente essas revelações marianas, que não são objetivas, é subjetivo, tá? É subjetivo e indeterminado. Você pode colocar essa revelação maldita em qualquer lugar na história da humanidade. Qualquer coisa que apareça, você tenta colocar aquela revelação. Agora, o Apocalipse e também Mateus 24, ele é objetivo. Por que ele é objetivo? Porque ele fala do que se trata, gente. Ele fala, é a destruição do templo de Jerusalém, o sítio do templo, o sítio da cidade de Jerusalém, o cerco de Jerusalém. Ele fala da perseguição apostólica pela sinagoga, se referindo aos apóstolos e não a você. Então é muito objetivo, ele fala da fuga em dia de sábado, do porquê, né, da fuga em dia de sábado, porque dentro de Israel não se podia andar mais do que 1 quilômetro, se eu não estou enganado, no dia de sábado. Então é muito específico, é muito específico. Fala da abominação no lugar santo. O lugar santo é o santuário. Dentro do santuário tinha o lugar santo e o lugar santo dos santos. É muito objetivo e é determinado. Como eu falei, o texto é determinado. Ele fala qual é o tempo. Era o tempo de uma geração. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ele está dando o tempo para quando iria acontecer aquilo. Ele não fala o dia e a hora. Depois no outro versículo ele vai falar assim, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, só Deus, mas vai acontecer nessa geração. É isso que Jesus Cristo está falando. Então se preparem, está falando para aquelas pessoas, ele tá apontando essas pessoas, se preparem para aquilo que vai acontecer. Imagina você no meio daquelas pessoas, escutando Jesus Cristo pregando a destruição do templo de Jerusalém, o cerco de Jerusalém, as guerras, ele falando se preparem, e você está lá se preparando e nada acontece na tua geração. Imagina que loucura é essa, Jesus Cristo seria o quê? Bipolar? Estaria em surto psicótico também? Claro que não, gente, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, eu vou explicar exatamente o porquê é indevido isso daí. Deixa eu colocar aqui, Opa, deixa eu colocar a captura de janela aqui, tá, gente? Só um minuto aqui. Aí, pronto, tá? Vamos ao texto, então. Um texto escatológico, ele legitima o outro, tá? Infelizmente, para os protestantes, eles separam tudo. Parece até que o livro do Apocalipse não faz parte da Bíblia Sagrada, porque eles retiram o Apocalipse da Bíblia. Parece que é um livro solto na história do universo e pode ser colocado em qualquer lugar. Não.
um livro corrobora com o outro, tá? Quando você fala de Mateus 24, você fala de coisas objetivas. Quando virdes o lugar santo, né? A abominação do lugar santo. Pô, que lugar santo? Tem lugar santo hoje? Tem santuário hoje? Não tem, gente. Tá, foi tudo destruído, não vai ser reconstruído. Já é uma infantilidade também. Me desculpa, professor José Ferreira, qualquer um que acredite nisso. É uma infantilidade achar que o templo de Jerusalém vai ser reconstruído. É infantil. É infantil. É aquele menino que eu sempre falo, aquele menino quer comer chocolate antes do almoço e o pai fala que não pode comer o chocolate antes do almoço e ele fica lá. Eu quero, eu quero, eu quero. Você está brigando com o texto. O texto está falando de Judeia aqui, ó. Os habitantes da Judeia fujam para os montes. O texto começa falando sobre o quê? Que olha, o templo de Jerusalém, que as construções ali que seriam todas, né, derrubadas. Que templo? Aquele de Herodes. Então você não pode brigar com isso daqui, não pode brigar com isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Mas o que eu quero mostrar para vocês é sobre a vinda de Cristo, tá? Primeiro, a gente tem que entender que aqui está falando da grande tribulação. Grande tribulação aqui, grande tribulação lá no Apocalipse. Fala no Apocalipse 6, versículo 9, que aquilo ali era a grande tribulação, aqui também é a grande tribulação, então os textos são os mesmos, tá? E você não pode fugir à ideia que isso aqui só iria acontecer uma vez, porque Jesus Cristo falou que nunca mais iria acontecer. Então acabou, é isso aqui, pronto. Pronto, tá? Sobre a vinda de Cristo, primeiramente, Cristo nunca falou que iria voltar para o mundo, tá? Eu não vou falar terra, tá bom, gente? Vou falar mundo, planeta. Jesus Cristo nunca falou isso. Jesus Cristo falou que iria voltar nas nuvens, iria voltar no céu, como um sinal de que tudo aquilo estava acontecendo. Tanto que ele fala aqui, se alguém vos disser, eis aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creais, não acredita. Não acredita. Mas ele está falando para você, não, está falando para os apóstolos. Para os apóstolos. Tá? Porque se levantaram falsos cristos, falsos profetas. Se falar que eu estou ali no deserto, eu não estou. É um falso Cristo. Por que ele fala isso daqui, gente? Ele fala assim, logo após, né, os dias de tribulação, né, a lua não terá claridade, os céus, estrelas, potências do céu serão abaladas. Já expliquei o que significa isso aqui. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. É um sinal, gente. Essa vinda dele nas nuvens é um sinal de que tudo tinha acontecido. Todas as tribos da terra baterão no peito, né? E verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens cercados de glória. Só que ele não está falando que ele vai vir ao mundo, está falando que ele vai ficar nas nuvens, tá? E enviará os seus anjos, né? E ele enviará seus anjos à extremidade de um céu para outro, beleza. E aí vem a comparação da figueira, tá, gente? Aqui que eu vou entrar mostrando que um texto corrobora o outro, tá? Um texto testifica o outro, um texto, tá? Você não pode pegar textos escatológicos e colocar um ali e outro aqui, não. Você tem que unir um no outro. Por isso que eu falei, não adianta mudar uma palavrinha no versículo que você não vai chegar onde você está querendo. Você tem que mudar todo esse contexto, gente. Falando sobre a destruição do templo, o cerco de Jerusalém. Perseguição apostólica. É perseguição apostólica dos apóstolos. Você vai ter que mudar tudo. As mulheres grávidas, a fuga em dia de sábado. Você tem que mudar no tudo isso daqui. Você vai mudar tudo isso daqui. Aí você fala assim, aí não, aí o cabra vem com uma outra alternativa, ele fala assim, não, mas espera aí, é que Jesus Cristo está falando da grande tribulação e da vinda dele, então a grande tribulação aconteceu naquela época, naquela geração, e a vinda dele, não, ele está falando que é tudo junto, essa vinda dele aqui em juízo é tudo junto, ele fala assim, ó, e compreendei isto pela comparação da figueira, quando seus ramos estão tenros e crescem as folhas, pressentis que o verão está próximo. Então ele está mostrando que, como está dando uma lição aqui da figueira, que quando você consegue observar alguma coisa, você vê que algo está próximo. A mesma coisa. Hein? Ele fala assim, ó, do mesmo modo, quando virdes tudo isto, sabeis que o Filho do Homem está próximo à porta. Beleza? Tiago, vamos lá. Tiago, ele fala que isso aqui se cumpriu na época dele, gente. Gente, o Tiago estava em surto psicótico, professor José Ferreira. Ou você vai conjecturar isso aqui também?
Você vai conjecturar isso daqui também? Tiago 5, Tiago, capítulo 5, versículo 7. Tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Ele está falando para aquelas pessoas. Ele está enviando esta carta para aquelas pessoas daquele momento, falando para aquelas pessoas terem paciência até a vinda do Senhor. Você acha que ele estava em surdo psicótico, mandando aquelas pessoas se prepararem? Aquelas pessoas terem paciência para nada. Para nada acontecer. E ele continua assim. Vede o lavrador e aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e da primavera. Tende também vós paciência. De novo falando para que as pessoas terem paciência. E aí não só se cumpre depois de 2000 anos. É infantil. Esse apocalipse protestante é infantil. Infantil. E aí fala assim... E fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Ele manda aquelas pessoas se prepararem, mandando, né, pessoas terem paciência, porque a vinda do Senhor está próxima, e não acontece. E não acontece, vai acontecer depois de 2000 anos. E aí fala assim, o que Jesus Cristo fala aqui? Do mesmo modo, quando virdes tudo isso, sabei que o Filho do Homem está próximo à porta. E o que Tiago diz falando sobre a vinda de Cristo? Não vos queixeis um dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Por que ele fala que o juiz está à porta? Porque São Tiago, aí você fala que é irmão de Cristo, a gente fala que é primo de Cristo, não me interessa. Por que ele fala que o juiz está à porta, aqui falando sobre a vinda de Cristo? É porque ele está falando que isso aqui se cumpriu. Meu Deus do céu, porque isso aqui se cumpriu. Sabe, a gente fica... Cara, é uma coisa louca. Porque esses protestantes, sabe? Eles dão um tiro para tudo quanto é lado. Mas não pode ser. Gente, segue apenas o que está escrito. Vocês não gostam da sola escritura. Vocês não defendem a sola escritura. A sola escritura não é um dogma de fé para vocês. Então siga o que está escrito. Eu, como católico, poderia pegar aqui, eu não sou adepto de sola escritura, eu poderia pegar aí a aparição mariana, poderia pegar aí uma revelação de um santo, uma interpretação subjetiva de um santo, e falar, não, nada disso aqui aconteceu, vai acontecer daqui 2000 anos. Nem eu faço isso, eu que tenho a possibilidade de fazer uma coisa dessa, nem eu faço isso, eu respeito o texto. No fim, os católicos são mais sola escrituristas do que o próprio protestante, gente. Mas vamos agora na questão, aqui ficou claro, ou São Tiago estava em surto psicótico e aí tem que descartar ele, fazer o que Lutero fez, catar essa carta e jogar no lixo, né? Ou você tem que aceitar que se cumpriu na época dele, aceita ou não, tá? E a época dele era aquela geração ainda. A geração que Jesus Cristo fala começa a partir da pregação, tá? Não passará esta geração a partir daquilo que ele pregou. Ele está colocando um ciclo de tempo ali. Mas vamos lá, né? E aí Jesus Cristo vem e fala, para corroborar ainda com a ideia de Tiago, né? Que o juiz já estava à porta, Jesus Cristo legitimando a ideia de Tiago lá na frente. Está aqui, ó. Em verdade vos declaro, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Aí para tentar desconstruir tudo isso daqui, tudo isso que está no literal, na sola escritura, o Cabra vem aqui e descobre que lá na concordância Strong's, o termo gênea pode ser traduzido como raça. É isso que ele faz, tá lá, raça. Só que tá aqui, ó, raça, família e geração, certo? São coisas distintas? A semântica muda? Não, continua sendo a mesma. Não é porque você tira a geração e coloca a raça que a semântica e o significado muda. Não, continua o mesmo significado. Continua o mesmo significado. Você pode mudar a palavra, mas o significado vai continuar o mesmo. Isso não é só no grego. Isso não é no grego apenas, tá? Mas continuando aqui, tá, gente? Vamos lá. Ele vai lá e muda isso aqui, ó, para raça. E fala que não, na verdade nada disso aconteceu naquela geração porque isso aqui é raça. Então não vai passar
a raça dos judeus, que aí já é uma coisa que é dentro de uma suposição, tá? Não passará a raça dos judeus sem que tudo isso aconteça. Aí você fica perguntando, Jesus Cristo era o quê? Era bipolar? Ele está falando de uma coisa, a destruição do templo, e depois está falando de outra coisa. É isso? Bipolaridade? Bipolaridade messiânica, é isso? Você perguntando, que raios que é isso de não passar essa raça sem que tudo isso aconteça? Então quer dizer que Jesus Cristo está falando que um dia os judeus serão exterminados? Os judeus serão exterminados da face do planeta Terra. É isso que você está falando, professor José Ferreira? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você está falando que um dia a raça dos judeus vai ser exterminada. É aí que eu falei, vai chegar um louco assistir o teu vídeo, e tem, tá? Porque a gente viu olha o que causa o apocalipse futurístico. A gente viu o presidente tomar uma facada nas eleições de 2018 com um doido usando como argumento que estava salvando o mundo do anticristo. Olha o perigo que é esse apocalipse de vocês. Olha o perigo que é isso aí. Sério. Não é a intenção de quem prega esse apocalipse. É lógico que não é a intenção falar que Adolf Hitler estava antecipando a vinda de Cristo. Claro que não. Mas estou falando de indiretamente. Quem assiste teu vídeo pode usar isso daí para tentar legitimar atos como esse. Ah, então, peraí. O texto está falando sobre o desaparecimento da raça dos judeus, e isso tem a ver com o quê? Com a vinda de Cristo. Então eu vou antecipar a vinda de Cristo. É só exterminar os judeus. Olha, pensando bem, Adolf Hitler não estava tão errado assim. Adolf Hitler estava aqui cumprindo uma promessa de Jesus Cristo. Exterminando os judeus, e aí vai aparecer Cristo. Olha o que pode acarretar esse tipo de pregação. Essa adulteração que vocês estão querendo fazer no texto. Que nenhum autor fez essa adulteração. Nenhum tradutor fez essa adulteração, porque não cabe nesse texto. Não cabe nesse texto, tá? Vamos para a concordância Strong's. Concordância Strong's, todo léxico está igual. Não vai mudar de um léxico para o outro. Todo léxico é igual. Não vai mudar a semântica de uma palavra por causa, né, de mudou o léxico, tá, gente? E você não vai mudar o texto também por causa disso. A definição é essa daqui do termo gênia. Definição é essa daqui, né? Uma geração, né? Se repetido 2 ou mais vezes, né? Praticamente até o infinito, chegando até o infinito, ou seja, ciclos de tempo até o infinito. Não tem como mudar isso aqui. Se você mudar para raça, vai ter que estar dentro disso daqui, do significado. Se você mudar para família, você vai ter que colocar dentro disso daqui. Você não vai conseguir tirar disso daqui. Você não consegue tirar isso aqui. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para você, agora usando o termo geração. Essa geração de protestantes é a pior que eu já vi na minha vida. Por isso que eu cobro 360 paus para debater com um protestante agora. Lá na época do Orkut, gente, tinha protestante que realmente o cabra vinha com argumentos. Hoje, velho, isso aqui virou uma loucura. Isso aqui virou uma loucura. Sério. Por isso que eu cobro 360 paus para debater agora. Sério. Para aguentar isso daqui. O cara acha que ele mudou isso daqui, ó. Ele muda isso aqui ao bel prazer dele. Gente, que loucura é essa? Mas vamos continuar aqui e ver quais são as definições da própria concordância Strong's. O que ele vai falar primeiramente o que significa geração? Uma geração. O que é geração, gente? É um ciclo de tempo. Está falando sobre nascimento e natividade. Está falando sobre nascimento. Por que a concordância Strong's está dando esse significado? Porque geração vem de gerar filhos. A possibilidade de gerar filhos. É um ciclo de tempo que uma mulher pode gerar filhos. E esse é um período, claro que tem mulheres que geram filhos até uma idade mais avançada e outras acaba antecipando a menopausa, enfim.
Eu não sou médico, tá? Mas dentro disso está um período de 40 anos. Desde o período que a mulher começa a ter a possibilidade de engravidar até a menopausa. Há um período basicamente de 40 anos. Por isso que se coloca esse período de 40 anos dentro da cultura hebraica, gente. Está tudo ligado à fertilização. Tudo está ligado a nascimento. Tanto que tem o Salmo lá, acho que é o Salmo 128, se eu não estou enganado, tá aqui, depois eu pego. Que fala, né, da geração, que é dos pais que conseguem ver os filhos dos filhos. Que dá esse período basicamente de 40 anos. Então você não consegue fugir desse tempo. E o professor José Ferreira concorda. Ele concorda com isso. Ele concorda. Mas aí, ele defende a qualquer custo esse apocalipse futurístico. Ele, como vários protestantes e alguns católicos, defendem que tenha que mudar tudo isso daqui, pegar e jogar no lixo e falar, não, vou encontrar um outro termo da minha cabeça. Então ele vem aqui, e olha que eu estou falando de uma pessoa inteligente. Quando eu falo do professor José Ferreira, estou falando de uma pessoa que eu estou falando que é inteligente. Tá? Ele usa toda a sabedoria dele, né, para tentar defender algo que realmente não existe. Ele está se utilizando toda a sabedoria dele para defender o desejo dele, não o desejo do autor do Apocalipse. Professor José Ferreira, você não está defendendo o desejo do autor. E o autor é o próprio Cristo. O autor é o próprio Cristo. Você está defendendo o seu desejo, aquilo que você quer para você. Aí entra a questão de raça. Ah, mas eu posso mudar para raça e eu consertei tudo. Não, porque você não consegue nem mudar isso no contexto. Como é que você vai colocar, não passar essa raça sem que tudo isso aconteça? Não tem sentido ter com o contexto. Não precisava nem entrar no grego. Não precisa nem entrar. Mas se você colocar no grego, gente, isso daqui, aí você vai ver, né, que ele coloca ali o item 2, que possivelmente no item 2 ali, o que foi gerado homens da mesma linhagem de uma família, né? É bem isso que está escrito aqui, tá? Né? Se refere a homens que são homens, né, que são gerados, homens gerados de uma linhagem, está falando de linhagem da mesma família, que aí vai entrar na questão da etnia, tá? Da etnia. Então no item 2 aqui, tá, que vocês estão vendo, tá em inglês aqui, tá, gente, mas é fácil tradução. E aí ele vai separar em 2 itens ali, o item A e o item B. No item A, ele vai explicar sobre a etnia. Ele vai explicar como você pode empregar o termo raça, né, o termo etnia, ou o termo ali, família, dentro do contexto de geração. Ele vai explicar. O léxico vai dar a explicação para você. O léxico vai explicar. Não é simplesmente eu pegar o termo raça e jogar lá e falar, tá aqui o apocalipse futurístico. Não é isso, gente. Não é isso. O que o léxico vai explicar, né? Ele vai dar definições ali de Homero, né, tal. E ele vai falar sobre Gênesis 31, 3. Vai dar um exemplo sobre ali a geração de Raabe, que era um ciclo de tempo, né? E ele vai falar assim, ó, preste atenção. Ele vai falar, usando Joséfo, que as várias fileiras em uma descendência natural. Várias fileiras. Ou seja, vários ciclos de tempo. Ciclos de tempo de uma descendência natural. Os membros sucessivos de uma genealogia. Assim você pode empregar o termo família ou raça naquele texto, se o texto estiver falando de uma sucessão dessa família, dessa etnia. E vai dar exemplo, qual o exemplo que a concordância vai dar aqui? Mateus 1,17, quando está falando sobre as gerações ali,
De Abraão até Davi, 14 gerações, 14 ciclos de tempo. De Abraão até não sei onde. Não, de Davi até o exílio babilônico, 14 gerações, 14 ciclos de tempo. Aqui você pode empregar geração como raça ou como família, porque está dentro de ciclos de tempo daquela etnia, daquela família. É isso que a concordância está explicando, professor José Ferreira. O senhor que é professor de grego, você não pode explicar algo que não está aqui. Mas aí ele fala assim, não, mas tem um texto ali que chama de raça de víboras ou raça perversa. E usa o termo gênia. Ah, então pronto, então no texto de Mateus 24 vamos mudar para raça de víboras. Não passará essa raça de víboras sem que tudo isso aconteça. Vamos mudar para raça de víboras? Raça maldita? Você vê que você não pode fazer isso, por quê? Quando você emprega esse tipo de argumento, está falando que é de um sentido metafórico e não no sentido literal. É no sentido metafórico. E ainda está falando aqui, prestem atenção, que o item B está falando sobre uma raça de homens muito parecidas entre si, né, em dotes, atividades e de caráter. Metaforicamente você emprega aquilo. Né? Especialmente no mau sentido, é uma raça perversa, ou seja, apenas de uma forma metafórica, quando você está depreciando aquela geração, você pode colocar o termo raça como raça de víboras, raça perversa. Ali todos os textos aqui, ó, Mateus 17, que a própria concordância, né, coloca como referência, Mateus 17, Marcos 9, 19, Lucas 9, 41, Atos dos Apóstolos 2, 41, Lucas 16, 18, todos estão falando de geração. Jesus Cristo mostrando, esta geração é uma geração perversa, esta geração me pede um sinal, mas não será dado nada além do sinal de Jonas para vocês. Né? No dia do juízo, né, Tiro, Sidom e Tiro se levantará com esta geração. Todos os textos se referindo a essa geração. E o que a concordância aqui está falando? Que metaforicamente, de forma figurada, você se refere a essa geração como uma raça de víboras, uma raça perversa. Que, ó, essa geração que crucificou Cristo é uma raça perversa. É isso que ele está falando. Você não pode fugir. Você não pode simplesmente tirar, desassociar a definição do termo. Você não pode desassociar. A definição é um ciclo de tempo. Então, dentro daquele ciclo de tempo, aqueles judeus que crucificaram Jesus Cristo, aqueles fariseus podem ser tratados de uma forma metafórica. Agora, é metafórico, como uma raça de víboras, uma raça perversa. Vós, quando Cristo fala para os fariseus, vós sois uma raça de víbora. Quando João Batista fala também, né, raça de víbora, está falando para aquela geração. Ele não estava falando que era toda a raça de Israel, ou toda a suposta raça dos judeus. Ó, toda a raça dos judeus é uma raça perversa. E metaforicamente, está aqui na concordância. Você só pode empregar de uma forma metafórica, depreciando aquela geração, mostrando que é uma raça má, é uma geração má, que pede um sinal e não vai ser dado além do sinal de Jonas. É isso que a concordância está falando. Não está falando para você trocar o seu bel prazer, o termo geração para raça, e botar isso para apocalipse futurístico, professor José Ferreira. Pelo amor de Deus, se você sabe grego, tem que saber o inglês também, tá aqui. Cara, e é uma coisa, assim como eu falei, é tiro pra todo lado, gente. É apocalipse futurístico dando tiro pra todo lado. A única coisa que o apocalipse futurístico não consegue é respeitar o texto.
E a intenção do autor é a única coisa que o apocalipse futurístico não consegue fazer. É respeitar a sola escritura. É a única coisa. Só para vocês terem uma ideia, se eu pegar aqui Mateus 17:17. Mateus, eu já estou em Mateus aqui. 17:17. Olha o sentido metafórico do que está falando a concordância histórica. Não está falando que aquilo ali não é aquela geração. Não está falando que aquilo não era aquela geração. Né? Está falando que aquela geração é uma raça de víbora. Mas eu falo assim, essa geração de adolescentes aqui, né, são todos uns bucéfalos, assim, modo de dizer, tá? Que todo mundo fala, essa geração de hoje, né, meu Deus do céu, fica depreciando a geração de hoje em dia. Essa geração é uma raça. É uma raça de víbora, essa geração de adolescentes de hoje em dia. A geração do TikTok. É isso que está falando o texto. Respondeu Jesus Cristo, raça de incrédulos e perversos. Peguei aqui uma tradução que coloca o geração como raça. Tá? É uma raça, respondeu Jesus Cristo, né? Raça de incrédulos e perversa, até quando estarei convosco? Ele está falando para aquela geração. Ele só está trocando o termo geração para aquelas pessoas, falando, vocês são uma raça de víboras, vocês dessa geração são uma raça de incrédulos. De uma forma metafórica, depreciando, né? Mostrando que ali era uma geração má. Porque fala, até quando estarei convosco, com vocês? Não está falando para você, professor José Ferreira. Não está falando para você que prega o apocalipse futurístico hoje. Estava falando para aquelas pessoas. Até quando hei de aturar-vos? É isso que Jesus Cristo está falando para aquelas pessoas. Se eu pegar a Ferrada por Almeida aqui, está falando de geração. Geração incrédula. Que aquela geração era uma geração incrédula, não acreditava em Cristo. Não estava falando dos profetas, não estava falando dos rabinos de hoje. Então, só quando está depreciando, Peraí, gente, só deixa eu consertar. O negócio que fazer ao vivo é complicado, que travou para mim aqui, peraí. Calma aí, peraí. Pronto. Agora eu já voltei aqui. Aí, só pode empregar nesse sentido o termo raça, ou, como eu falei, dentro de ciclos de tempo de uma mesma família, ou ciclos de tempo de uma etnia. Fora isso, não tem, realmente não tem como você empregar o termo raça do jeito que você está querendo. E o pior de tudo, se você emprega o termo raça nesse texto, o termo etnia, raça dos judeus, empregar, você está legitimando de um modo indireto essas pessoas aí que defendem o Holocausto. Você, de um modo indireto, não é a intenção do professor José Ferreira e de ninguém que prega o apocalipse futurístico. Não é a intenção, claro que não. Mas, indiretamente, né, o louco está se sentindo legitimado. Cara, é tudo que eu queria. Aqui, ó, eu prego que é o Holocausto. Pronto, tá aí, ó. Adolf Hitler estava o quê? Antecipando a volta de Cristo. Agora eu pergunto, esquece agora tudo que eu falei aqui. Esquece tudo sobre Adolf Hitler, o problema do Holocausto, a questão de como se emprega ali o termo raça e família, que tem regras, não é simplesmente trocar, né, uma coisa por outra. Né? Qual é o sentido de Jesus Cristo falar, não passará essa raça sem que tudo isso aconteça? Qual o sentido? Fala para mim, qual o sentido? Sério que você está acreditando que um dia os judeus serão exterminados da face da terra? É isso? Sério, não passará esta raça sem que tudo isso aconteça. No sentido que você está tentando colocar ali. É isso que o Senhor acredita? Que um dia os judeus serão exterminados da face da terra? É isso? É essa a pergunta. Veja como não tem nem sentido o que o Senhor está tentando fazer. E como eu falei, me desculpa de coração, mas é infantil tentar usar esse tipo de subterfúgio, né, para defender esse apocalipse futurista de você. Vou adulterar o texto agora. Pronto. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.